E eu, o Senhor Deus, falei: aquele Satanás é o mesmo que existiu desde o princípio. E ele apresentou-se perante mim, dizendo: eis-me aqui, envia-me, serei teu filho, e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca. E sem dúvida eu o farei, portanto, dá-me a tua honra. Mas eis que meu filho amado, que foi meu amado e meu escolhido desde o princípio, disse-me: Pai, faça-se a tua vontade, e seja a tua glória para sempre. Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, o Senhor Deus, lhe dera, e também por querer que eu lhe desse meu próprio poder, fiz com que ele fosse expulso pelo poder de meu unigênito. E ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens e levá-los ao cativo, segundo sua vontade, sim, todos os que não deram ouvidos à minha voz. E eu, Deus, disse ao meu unigênito, que estava comigo desde o princípio: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E assim foi. E eu, Deus, disse que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. E eu, Deus, criei o homem à minha própria imagem, na imagem de meu unigênito, criei-o, homem e mulher, criei-os. E eu, Deus, disse ao homem: eis que te dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, para ti servirá de alimento. E a toda besta da terra, e a toda ave do ar, e a todas as coisas que rastejam sobre a terra, as quais concedo vida, toda erva limpa será dada para alimento. E assim foi, como eu disse. E eu, Deus, vi todas as coisas que eu havia feito, e eis que todas as coisas que eu havia feito eram muito boas, e foram a tarde e a manhã o sexto dia. Assim, o céu e a terra foram terminados, e todas as suas hostes. E no sétimo dia eu, Deus, terminei minha obra e todas as coisas que tinha feito. E descansei no sétimo dia de toda a minha obra. E todas as coisas que eu fizera estavam terminadas. E eu, Deus, vi que elas eram boas. E eu, o Senhor Deus, plantei um jardim ao oriente, no Éden, e ali pus o homem que eu havia formado. E eu, o Senhor Deus, também plantei a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu, o Senhor Deus, ordenei ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não obstante, podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Mas lembra-te de que eu o proíbo, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E eu, Senhor Deus, disse a meu unigênito que não era bom que o homem estivesse só. Por conseguinte, farei uma adjutora própria para ele. E da terra, eu, Senhor Deus, formei toda a besta do campo e toda a ave do ar, e ordenei-lhes que fossem até Adão, para ver como ele as chamaria. E elas também eram almas viventes, porque eu, Senhor Deus, soprei nelas o fôlego da vida. E ordenei que o nome que Adão desse a cada criatura vivente, tal seria o seu nome. E Adão deu nome a todo o gado e a todas as aves do ar e a todos os animais do campo. Mas quanto a Adão, não havia uma adjutora própria para ele. E eu, Senhor Deus, fiz com que caísse um sono profundo sobre Adão. E ele adormeceu. E eu tomei uma de suas costelas e fechei a carne em seu lugar. E da costela que eu, Senhor Deus, tomara do homem, fiz eu uma mulher, e levei-a ao homem. E Adão disse: esta agora eu sei, é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e eles serão uma carne. E estavam ambos nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam.
Ora, a serpente era mais astuta do que qualquer besta do campo que o Senhor Deus, havia feito. E Satanás incitou o coração da serpente, pois ele havia atraído muitos após si. E procurou também enganar Eva, pois ele não conhecia a mente de Deus. Por conseguinte, procurou destruir o mundo. E ele disse à mulher: Sim, Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? E ele falou pela boca da serpente. E a mulher disse à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que vês no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos serão abertos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore servia para alimento, e que se tornara agradável aos olhos e uma árvore desejável para torná-la sábia, tomou de seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus, e costuraram folhas de figueira, e fizeram aventais para si. E ouviram a voz do Senhor Deus, quando estavam andando no jardim, e na viração do dia. E Adão e sua mulher foram esconder-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E eu, o Senhor Deus, chamei Adão e disse-lhe: Aonde vais? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque vi que estava nu e escondi-me. E eu, o Senhor Deus, perguntei a Adão: Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Pois, se o fizesses, certamente morrerias? E o homem disse: A mulher que me deste e ordenaste que permanecesse comigo, deu-me do fruto da árvore e eu comi. E eu, Senhor Deus, disse à mulher: O que é isso que fizeste? E a mulher disse: A serpente enganou-me e eu comi. E eu, Senhor Deus, disse à serpente: Por teres feito isso, maldita serás sobre todo o gado e toda a besta do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e ferirá na tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, eu, Senhor Deus, disse: Multiplicarei grandemente tua dor e tua concepção. Com dor dará à luz filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E eu, Senhor Deus, disse a Adão: Por haveres dado ouvidos à voz da tua mulher, e teres comido do fruto da árvore de que eu ordenei, dizendo: Não comerás dele, maldita será a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. Pelo suor de teu rosto comerás o pão, até que retornes à terra. Pois certamente morrerás, pois dela foste tirado. Pois eras pó, e ao pó retornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Pois assim eu, o Senhor Deus, chamei a primeira,
de todas as mulheres que são muitas. E eu, o Senhor Deus, fiz túnicas de peles para Adão e também para sua mulher, e vesti-os. E eu, o Senhor Deus, disse ao meu unigênito: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora, para que não estenda ele a mão, e partilhe também da árvore da vida, e coma e viva para sempre, eu, o Senhor Deus, expulsá-lo-ei, portanto, do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual foi tomado. Pois assim como eu, Senhor Deus, vivo, minhas palavras não podem retornar vazias, pois assim como saem de minha boca, têm de ser cumpridas. Assim, expulsei o homem e coloquei, a oriente do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante, que virava para todos os lados, a fim de guardar o caminho da árvore da vida. E aconteceu que, depois que eu, o Senhor Deus, os expulsei, Adão começou a lavrar a terra e a exercer domínio sobre as bestas do campo e a comer o pão com o suor de sua fronte, como eu, o Senhor, lhe ordenara. E Eva, sua mulher, também trabalhava com ele. E Adão conheceu sua mulher, e ela concebeu filhos e filhas. E eles começaram a multiplicar-se e a encher a terra. E ele deu-lhes mandamentos, de que adorassem ao Senhor seu Deus, e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. E após muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão, dizendo: Por que ofereces sacrifícios ao Senhor? E Adão respondeu-lhe: Eu não sei, exceto o que o Senhor me mandou. E então o anjo falou, dizendo: Isso é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-te-ás, e invocarás a Deus, em nome do Filho, para todo sempre. E naquele dia, Adão bendisse a Deus e ficou pleno, e começou a profetizar concernente a todas as famílias da terra, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, pois, devido à minha transgressão, meus olhos estão abertos, e nesta vida terei alegria, e novamente na carne verei a Deus.